É isso, Tatulli, vamos lá, demos 5 minutos de tolerância, então dá boa tarde a todo mundo. A gente já começou a gravar, né, Camila, essa apresentação. Uhum. Hoje, a Márcia Fernandes, que é a diretora-presidente da Fundação, não pôde estar presente com a gente por motivos pessoais e ela me incumbiu essa tarefa de fazer a abertura do nosso 7º painel da Jornada do Investidor. E aí eu pedi para a Elisângela estar aqui com a gente. Ela é da equipe da Fundação e vai me ajudar aqui na moderação, principalmente aí já incentivando as pessoas a participarem, interagirem com a gente, fazendo perguntas pelo chat. Então, quanto mais interação e participação, melhor o evento fica. E é o nosso 7º painel. Estou bem feliz pelo fato desse programa estar avançando, quiçá seja o 7º de muitos. E no ano que vem a gente inicia o ano com mais um evento em janeiro e todo mês a proposta que a gente tem é eventos. Esses primeiros 7 painéis, Tatuli, e aí eu vou te apresentar para todo mundo, eu vou ter eu vou ler o seu currículo, tá? Não, E aí não precisa, André, não precisa, para as pessoas não ficarem decepcionadas. Imagina, é um Faz assim, currículo, não é um precisa. currículo super extenso, mas eu Não, vou só dar uns highlights aqui. não Vou dizer que você precisa. é economista, tem formação pela Tá Getúlio ótimo. Vargas em estratégia de negócios, também tem MBA em agronegócios, achei isso curioso, pela Exalc, é Isso. certificado em investimentos pelo ICSS e fez mestrado em administração na Florida University. Professor, né, já tem experiência em diversas instituições de ensino, em economia, finanças e administração. Eu não vou dizer quantos anos, mas muitos anos de experiência no mercado financeiro, não é, Tatúlio? 40. E 40 anos, tá? Mais de 40 anos, Tatúlio? Não, 40, 40, certinho. Em tá julho, certo. agora passado, fez 40 anos. Tá, A Elisângela não tem isso de idade. Eu Foi tenho essa conselheiro. idade, você acredita, Tatuli? Tenho Tá essa idade. brincando? 40 anos, não é pra... Olha, eu estava conversando ontem, eu estava lá na Lacan, 40 anos, dando aula para os meninos lá e para as meninas lá. Quando eu falei de bloqueio de ativos do Collor em 91, o pessoal falou, mas nossa, o que é isso? Verdade. Estamos todos ficando velhos. Já estamos. E o Tatuli é muito conhecido, né, no nosso mercado também, muito querido, sempre Obrigado. orientando todos nós nesses assuntos relacionados à previdência, investimentos, né? Então, Exato, que é a vai segunda com certeza parte do contribuir currículo muito dele. aqui no nosso painel. Muito obrigado. Porque ele foi conselheiro fiscal da Previ Erickson, a Fundação de Previdência da Erickson. Sim. Ele atuou como diretor superintendente desta fundação e também foi a ETQ, né, responsável pelos investimentos da fundação até 2023. Então ele sabe como é difícil, né, fazer gestão de investimentos, né, Tatuli? Depois você fala um pouco para a gente. Falo. Também atua como consultor, né, de valores imobiliários autorizado pela CVM e atualmente se dedica à Etrusca Finanças, empresa da qual é sócio fundador. E como você estava comentando antes, você está empreendendo, tomou coragem para empreender nesse Brasilzão, né? Empreender aos 59 anos. Como o São Alto montou o Walmart com a mesma idade, quer dizer, então eu tenho chance, né, André? Eu tenho chance. Não, mas eu acho que a Etrusca é um projeto que nasceu de um planejamento de carreira, que é uma das coisas que a gente vai tratar aqui, que é o planejamento da sua vida, né? Então é uma coisa que você tem que planejar. Então vai ser fruto da nossa conversa. E eu agradeço a gentileza do convite, André. Mas pode concluir, depois eu falo. Satisfação ter você com a gente, então obrigado pela presença. A ideia desse programa é que a gente possa trazer pessoas próximas da gente, como é o seu caso, pessoas que estão no nosso ecossistema. A Elisângela estava chamando a atenção. Você é uma pessoa muito presente no segmento de previdência, então é uma honra poder contar com a sua participação aqui no nosso programa. E no ano que vem, como eu estava dizendo, a gente vai ter muitos outros painéis, e a ideia é que a gente possa entrar em temas mais associados a investimentos. Então, a gente ainda não entrou, mas a ideia é que a gente comece por renda fixa, crédito privado, inflação, e aí passa para renda variável, e aí a gente vai discutindo. E a proposta sempre é de trazer pessoas de expoentes do segmento e que possam compartilhar com a gente conteúdos de qualidade. Maravilha, Então, esse é o objetivo.
É isso. Tá tudo obrigado e fica com Eu você a palavra agora. Eu que agradeço André, Elisângela, pelos comentários, os inputs positivos. Eu parabenizo vocês pela iniciativa de montar um programa desse com o nome A Jornada do Investidor. A Jornada do Investidor, ela nunca acaba, então é importante isso, e as pessoas precisam estar sempre esse aprendizado permanente. Todo dia a gente vai avançando um degrauzinho, todo dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Eu espero aqui, estou no painel número 7, uma responsabilidade muito grande, falar sobre a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas. Eu trabalhei na Ericsson durante 29 anos, o agregado, né, compondo Ericsson e Previ Ericsson, fui tesoureiro da Ericsson há algum tempo, tal, mas eu trabalhei no fundo de pensão, como o André falou, durante 6 anos como conselheiro fiscal indicado, e eu me lembro que naquela época não existia treinamento específico, então você acabava aprendendo tudo meio na raça, né? Hoje tudo mudou, então hoje a pessoa que assume uma posição de conselheira no fundo de pensão, hoje o cara tem todo o ferramental para se desenvolver, para aprender e para exercer o seu mandato com bastante eficiência, né? Mas foi muito bom essa trajetória, e nos últimos 13 anos, como o André falou, mais barriga no balcão, no dia a dia do fundo de pensão, eu tive a oportunidade de presenciar muitas coisas. Eu já estou entrando já nos meus slides, eu estou mostrando, já vou compartilhar já, mas só para esquentar as turbinas dos nossos participantes, daqueles que tiveram a coragem de plugar na plataforma e deixar de lado um pouquinho dos seus assuntos pessoais para escutar um pouquinho de experiência, que eu acho que eu garanto que você vai sair daqui com alguns pontos de reflexão importantes para levar para casa e fazer uma ponderação aí de tudo que está acontecendo, né? Eu vi muita gente, André, ao longo desses 13 anos no dia a dia do fundo de pensão, muitas pessoas que saíram com bastante dinheiro no bolso, mas com a cabeça muito ruim. E eu vi o contrário. Aqueles que saíram com a cabeça muito ruim porque não fizeram a poupança financeira que deveriam ter feito ao longo do período que trabalhou. Então, assim, o meu recado inicial é: os participantes da Promon, da Fundação Promon, eles fazem parte, que eu, o André, a Lisângela, e vocês, é uma casta de brasileiros privilegiados que tem um fundo de pensão do lado que te ajuda a construir a poupança financeira de longo prazo. Então, você já é uma pessoa privilegiada. Então, o que você tem que fazer a partir deste momento é turbinar esse privilégio que você tem. Poupar do longo prazo, fazer as participações voluntárias, turbinar com participações esporádicas, por exemplo, agora no final do ano, faz uma contribuição esporádica lá, faz um sacrifício adicional. Uma coisa eu posso garantir para vocês: sem sacrifícios adicionais, não existe benefícios adicionais lá no final da sua carreira. Então, a gente precisa fazer um sacrifício adicional. Então, fica aqui o meu registro, André, de parabéns para você e para a Elisângela e pela Camille também, que está atrás, escutando e vendo esse projeto. Não pare, siga em frente. Não pare, não desanime. Hoje só vieram meia dúzia. Não faz mal, eu já dei aula para na minha vida. Fica tranquila. Então, um dia a classe vai enchendo. Então, esse é o objetivo. É um trabalho de formiguinha, de missionário mesmo. E a gente sabe da nossa responsabilidade, que é Nossa, trazer informação gigante. de qualidade, sabe? Porque Essa é a hoje em dia o ideia. que tem de informação por aí de má qualidade. Então, um dos pontos que eu vou falar aqui, André, eu já estou compartilhando. As pessoas estão vendo já? Acredito que sim. Já está. Então, eu vou falar aqui. O nosso ponto principal é a gente levar informação de qualidade para as pessoas terem o poder do discernimento da decisão. Esse é o bom. Uma decisão bem feita é aquela decisão bem fundamentada, né? Então, fica aí mais uma vez o registro pela iniciativa. Nós vamos cobrir uma agenda, ela parece ser muito comprida, mas ela não é. A gente vai falar um pouquinho de saúde financeira, falar um pouco de algumas opções que vocês têm para pensar, um pouquinho de ciclo de vida financeira, falar um pouquinho de perfil, falar de um estudo americano que saiu recente sobre comportamento das gerações, né? Falar também alguns dados que saíram de letramento financeiro no Brasil e algumas coisas sobre rendimento fora do padrão. Eu não quero dar spoiler aqui, mas
vamos caminhando aí. Vocês podem ir fazendo as perguntas pelo chat aí, a Elisângela vai fazer a gentileza de fazer uma seleção, e aquilo que ela entender que pode interromper para ser esclarecido na hora, assim nós faremos. Alguma coisa fica para o final, mas todos vão sair aqui com resposta. A jornada da saúde financeira, de você buscar a saúde financeira, primeiro ponto, a largada, né? Tem aquele bonequinho ali, o ponto de partida, é um pacto familiar. Você não consegue fazer tudo isso sozinho, então você precisa fazer um pacto com a família, precisa ser feito um diagnóstico da situação, né? Ou seja, levantar, diagnosticar, identificar todos os gastos e a sua real capacidade financeira. Aqui, a real capacidade financeira é o seguinte: o que é a minha receita? Qual é a receita da família? Salário, um aluguel que você recebe, o rendimento de uma aplicação. Então, você vê a sua real capacidade financeira, aquilo que você suporta pagar. E aí você faz uma coisa que se chama o balanço patrimonial da pessoa física, ou seja, o balanço patrimonial. Depois eu vou disponibilizar para o André uma planilha que foi desenvolvida pela CVM, que está lá no site da CVM, mas eu já peguei, eu vou disponibilizar para o André e o André disponibiliza para os interessados. É para você fazer o seu balanço patrimonial e ver se você está alavancado, não está alavancado, que ele vai te ajudar muito no diagnóstico. Esse é o ponto de largada. Avançando aqui nessa rota, né? O outro ponto é revisão dos gastos da família, né? Ou seja, vamos rever os gastos da família, adequar o estilo de vida que você precisa, mudança de atitude, porque é inegável, né? Você ter... Ninguém quer mudar padrão de vida, ninguém quer mudar a atitude, é muito difícil você mudar a atitude, e para isso você precisa definir alguns objetivos importantes. Então, definir um objetivo, ser realista, ser paciente e ser disciplinado. A parte de montar o seu planejamento de longo prazo, você precisa ter muita disciplina. O que eu estou aqui querendo dizer é o seguinte: você não deve renunciar a algumas despesas que são importantes para a sua construção de pessoa, de vida. Você não vai renunciar à vida. Então, o que eu já friso logo de cara, algumas pessoas falam, então o pessoal quer que eu vou renunciar à vida. Não, muito pelo contrário. Você não vai renunciar à vida, você vai construir uma vida melhor. Porque você tendo uma vida financeira organizada, você será um empregado muito mais produtivo. Porque quando você está com a sua vida financeira bagunçada, a sua cabeça não está na mesa cuidando dos assuntos que você tem que cuidar de trabalho. Você está preocupado com o cartão de crédito que vai vencer, você está preocupado com o saldo devedor no banco, ou seja, você não está com foco no seu trabalho. Então, você tendo uma vida financeira organizada, muito provavelmente, eu posso afirmar com muita propriedade, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai ser uma pessoa muito mais produtiva. Então, você faz um orçamento de receita e despesa, né? Como a gente faz na companhia, né? Então, você vai mudar hábitos de consumo, você vai manter sempre uma reserva de emergência e você vai fazer uma coisa que às vezes as pessoas não fazem, né? Que é estabelecer prioridades. Então, já andando mais um pouquinho aqui para a casinha, eliminar dívidas. Pô, então você quer dizer que eu não tenho que ter uma dívida para comprar uma casa? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, tem a dívida boa e a dívida ruim. Então, o que é dívida boa? Eu tenho um financiamento habitacional para comprar uma casa. Essa é uma dívida boa. Eu fiz uma dívida para trocar de celular. O seu celular estava bom? Estava funcionando? Se ele estava bom e estava funcionando, talvez não era necessário você comprar um celular. Fica com ele mais um pouco. Aí está linkando com aquilo lá, mudança de atitude, né? E estabelecer prioridade. Trocar o meu celular era uma prioridade? Outro ponto, comprar à vista. Junta o dinheiro 2, 3, 4 meses, vai lá, compra à vista, pede o desconto. Uma coisa que a gente precisa ter aqui no Brasil, criar o hábito de dizer, o preço à vista é igual ao preço parcelado em 5 vezes. Isso não existe, gente.
o preço à vista, se eu estou dando dinheiro para a pessoa na hora, o custo de oportunidade de eu estar dando esse dinheiro para ele, para o lojista na cabeça, é o custo do CDI, é o custo do juro. Então, se eu estou adiantando o dinheiro para ele 60, 90 dias, 120 dias, ele tem que me dar obrigatoriamente um desconto no mínimo igual ao CDI, que é o custo do dinheiro. Tá certo? Então, mas isso o cara não quer. O que você tem que fazer? Você tem que virar as costas e ir embora. Se todo mundo fizer isso, o lojista vai mudar o comportamento dele. Mas como a gente não muda a nossa atitude, o lojista também não muda dele. Porque o principal interessado, que é o cara que paga, se ele não muda comportamento, eu, lojista, eu vou ficar na minha. Então, por isso que eu falo, todas as famílias precisam mudar de comportamento. Pesquisa de preço, promoção. Então, você tem, pois eu vou aqui comprar no atacado, aqui, então vou dividir, compra de material de escolar, agora janeiro, todo mundo se mobiliza. Precisa comprar não sei quantas resmas de papel sulfite. Junta 4, 5 amiguinhos e compra um volume maior e reduz o custo. Então, eu acho que é essa mudança de pensar que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia. Aí muita gente diz, mas aí você vai se tornar um cara chato. Um cara chato não, você vai se tornar uma pessoa racional. Então você vai poupar para aposentadoria, que é o outro ponto aqui. Vai sobrar dinheiro para você poupar. Mas é pouco. Sim, coloca um pouco, a Promon mais um pouco, aí o pouco vai aumentando essa bolinha de neve no longo prazo, né? Evitar um consumo emocional. O consumo emocional é muito engraçado porque as pessoas falam assim, eu mereço. Mas como assim eu mereço? Todo mundo merece, né? Então, eu fui no shopping hoje, eu mereço. Não, você pode ir no shopping. O desafio daqueles que têm, por exemplo, desvio de comportamento de consumo, o desafio é, eu vou no shopping amanhã e vou sair sem nenhuma sacolinha. Se você conseguir isso, ótimo, você já deu um passo para a racionalidade. Ou seja, você já está conseguindo domar o emocional. Então, o racional está ocupando o lugar do emocional, tá certo? Investir parte do salário. Tem que tirar um pedaço do salário. É 5%. É pouco? Não, não é pouco. Então, você tira 5%, se organiza a sua vida financeira, aí você aumenta de 5% para 10%. Você vai fazer dos seus ajustes. Claro, não é tão simples isso do jeito que eu estou falando, mas assim, se você não começar a exercitar, você não vai poder afirmar se é fácil ou se é difícil. Você nunca fez, tá certo? E outra, né? Esqueça o cartão de crédito por um tempo. Pega ele, põe ele numa gaveta e retira ele da carteira. Tira ele da carteira. Faz um exercício. Esse é um grande desafio, tá? Pega o cartão e tira da carteira durante 3 meses. Fala, não, eu vou tirar o cartão da carteira 3 meses. Veja se você consegue viver seu cartão de crédito na carteira 3 meses. E você consegue viver só com o seu salário. Por quê? Aí você vai realmente identificar se você usa o cartão de crédito como renda, o que muita gente faz. Usa o limite do cartão de crédito como renda. Então tá errado. Então tem que parar. Faça isso. Por quê? Pesquisa Serasa. 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Tanto é verdade que tem aí um programa do governo federal que se chama Desenrola. O que é? Para desenrolar as pessoas, mas também não adianta desenrolar as pessoas e na outra ponta incentivar as pessoas a tomar crédito de novo, porque o discurso é, limpamos o seu CPF assim você volta a consumir. Então você não está ensinando o cara do jeito que você deveria ensinar. Porque o certo é você, não, vamos ajudar você a limpar, mas não fica mais com o nome sujo. Tenta fazer isso. E não incentiva o cara a voltar para o consumo, quando a gente vê até ministro falando dessas coisas, tá? E aí você vai ser um grande vitorioso, quando você chegar no número 5, você vai falar, nossa, eu fiz tudo isso e eu estou com as contas equilibradas. Você é um sujeito vitorioso. Você conseguiu tirar a emoção do lado e colocar a racionalidade em primeiro lugar, tá bom?
Tatuli, tem um comentário aqui da Marcela, que ela fala o seguinte: quando a gente vai pagar à vista, dá uma dó de gastar, pensa umas 10 vezes antes de resolver gastar. Na compra a Isso. prazo fica mais fácil, Então, porque né, você de não gastar. sente, Marcela, é um problema ilusório, porque você não está vendo o dinheiro sair da carteira, você vê ele sair em doses homeopáticas. Mas o que que é? Se você negocia bem a compra à vista, ela é muito melhor que a compra a prazo. Por quê? Você sente de uma vez, você fez uma economia de 4 meses, ela é até mais prazerosa que a venda a prazo. Porque você fez sacrifício 4 meses, você está ali na ansiedade, você está ali aguardando aquele momento de comprar depois de 4 meses de poupança. Então, assim, ela é muito mais prazerosa para você sobre os aspectos de, puxa, hoje eu vou realizar um desejo e vou realizar um desejo financeiramente responsável. Então, esse é difícil. O cartão de crédito, por que que o cartão de crédito é um ópio? O cartão de crédito é um ópio porque você não sente ele gastando. Você está comprando, você não está vendo o dinheiro embora. Mas depois tem uma coisa que se chama fatura, que chega depois de 30 dias, tá certo? Então, é uma coisa assim, meramente, é uma fantasia. É uma fantasia, Marcela. Não sei se eu respondi aí. Podemos avançar, Elisângela? Podemos avançar. Então, olha, um bom começo. Essa senhora, ela é uma senadora democrata pelo estado de Massachusetts. Ela se chama Elizabeth Warren. Não tem nada a ver com Warren Buffett, tá? Ela é uma advogada. Ela sempre defendeu as minorias nos Estados Unidos. Ela sempre brigou com a taxa do Visa, com a taxa do Mastercard. E ela, inclusive, ela chegou a ser uma conselheira do Obama quando ele era presidente e tal. Depois ela virou senadora. E ela tem brigado muito por esse método, é o método 50-30-20. Eu estou pondo ele aqui porque eu acho que é um bom começo. Alguém vai dizer, pô, Taturi, mas esse negócio é muito chato. Tudo bem, então você pode fazer um ajuste aí, 40 tal, 40-40-20. Você pode fazer uma dosimetria que você quiser. Mas se já tem um ponto de partida, 50% do meu salário são despesas essenciais. Então a moradia, alimentação da turma, transporte e saúde. Isso aí seria o essencial. Aí eu tenho os 30% de desejo. O que que é o desejo? É a Marcela, que leia-se Marcela. Então um lazer, uma compra, um hobby, um entretenimento. A gente não pode deixar de viver também. Então, o desejo está aí, 30%. E 20% futuro. O que que é o futuro? É a reserva é a reserva de emergência, são os investimentos que eu faço fora, por exemplo, além do fundo de pensão. Então eu na Promon, na Fundação Promon, eu ponho um pedaço, mas eu não quero deixar tudo lá, porque não adianta nada também colocar tudo para entregar na mão do André. Tá ótimo, é um excelente cara, eu conheço, o fundo é maravilhoso. Aí você vai ficar negativo no Itaú e no Bradesco. Aí você está fazendo um péssimo negócio. Então tenta fazer os dois. Põe um pouquinho na Fundação Promon para o André tomar conta. Esse pedacinho, não, esse pedacinho eu vou deixar guardado aqui no canto, porque se eu precisar, eu vou avançar nessa reserva de emergência e eu não comprometo a minha construção de aposentadoria de longo prazo. É difícil fazer essas continhas, mas precisa fazer. Eu acredito que, olha, adotar o método 50-30-20 da senadora aí é muito legal. E por que que ela está fazendo isso? O americano é um bicho muito endividado. Se a gente fala que o brasileiro eles são. Aliás, nós copiamos muita coisa deles, né? O americano é assim: é mais importante você ter um cartão de crédito nos Estados Unidos do que ter uma carteira de motorista, porque tudo é crédito, tudo é cartãozinho. Então, o americano ele é um cara que vive endividado. Tanto é verdade que agora, o momento atual de aumento de taxa de juros no mercado americano, tem muita família que está passando por um momento extremamente difícil nos Estados Unidos. O juro saiu de 2 para 5. Então, quer dizer, isso para eles é meu Deus, é uma guerra, tá certo? Alguma pergunta, Elisângela? Podemos avançar. Não, nenhuma pergunta. Então, Eu só ia oi, complementar, assim, complemento. esse é um método, né, Tatuli, Sim, é um método. 50, 30, 20, né? Isso. Mas para quem não faz nada, pode começar, como você falou, com uma porcentagem menor.
Ele pode fazer né? um ajuste com a vida Ele dele. pode Ele fazer um fala, ajuste. isso, um Assim como, por ajuste. exemplo, o estudo também é uma maneira da pessoa fazer um. Não necessariamente envolve o dinheiro, mas ele pode incluir estudos, outras formas de você se Sim, desenvolver, né? direcionar Que os não recursos. te Exato. direcionar os recursos, né? Para poder você Esse é um ter. exemplo. Na verdade, Exatamente. Elisane, esse é um Então depende muito de exemplinho. cada pessoa, de Isso. cada situação, né? Exatamente. E depois, um outro slide que a gente vai ver mais para frente, depende muito do momento de vida da pessoa. Existem momentos da sua vida onde você gasta mais com determinados assuntos e menos com determinados assuntos. Então, assim, esse processo, ele é dinâmico, ele vai evoluindo. À medida que a sua vida vai evoluindo, você vai fazendo a dosimetria desses números. Então, determinado momento eu não gasto mais 50% com essenciais. Por quê? Porque eu já tenho muita coisa resolvida. O meu futuro, por exemplo, uma pessoa de 60 anos tem uma estrutura de gastos muito diferente de uma pessoa de 25, tá certo? Então Exatamente. O você. importante é ter essa mesclagem, né? Você não pode, não Isso. vou guardar nada, Não, tá porque eu errado. tenho outras coisas Não. para fazer. Eu quero viajar, não vou economizar Isso. nada. Então, aí que Isso. mora o perigo, né? Porque É, a gente sabe que é a construção, é a disciplina que vai fazer a gente ter alguma coisa diferenciada mais para frente, né? Então é exatamente. isso. Eu vou te citar um exemplo agora, Elisângela. Não é um exemplo muito inteligente, mas assim, ele demonstra como é um processo cultural. Então, se você tiver aqui algum descendente de japonês aqui, vai entender o que eu estou falando. O japonês é uma cultura. O oriental, de um modo geral, né, ele é muito disciplinado. Então, é diferente, por exemplo, a turma da Península Itálica, a turma da Península Ibérica, assim, os espanhóis, os gregos, é muito emocional, né? O japonês, ele é, assim, extremamente disciplinado. Eu vou dar um exemplo. A economia japonesa, há alguns anos, vem passando por... A economia não cresce. E ele quer fazer inflação, não consegue, né? Por quê? Porque o povo guarda muito, o povo economiza muito. O ministro Abe, primeiro-ministro Abe, que foi assassinado, ele fez um plano que era tipo um Bolsa Família, ele deu equivalente a 200 euros, 200 dólares mais ou menos, para cada família ir na loja e gastar para movimentar o comércio, movimentar a economia, né? O que o japonês fez? Ele atravessou a rua e depositou o dinheiro no banco. Ele falou, não, não é para você guardar, é para você gastar. Então, o que é isso? É a cultura, é a disciplina, né? E eu acho que o dia que a gente chegar nesse nível de disciplina, eu acho que a gente está bem para caramba. Então, eu só estou dizendo, dando um exemplo aí, né? Então, já navegando aqui na montagem do orçamento, como a própria Elisângela falou, você tem aí o rol de algumas coisas, por exemplo, despesas fixas, variáveis, eventuais e o futuro. O futuro, embora ele tenha esse nome futuro, mas é uma coisa do presente, se constrói no presente, né? Então eu vou poupar, investir, e vocês aqui têm um aliado que é a Fundação Promon. Então você já tem um baita de um cara para te ajudar nesse processo, nessa caminhada, tá? Aí você tem o quê? Bom, vou olhar despesa fixa. O que eu posso mexer nessas despesas fixas? Financiamento de casa, financiamento de automóvel, condomínio, IPTU, escola, universidade, plano de saúde, TV a cabo, internet, seguro, academia. Aí depois as variáveis, né? Transporte, energia, gás, diarista, lavanderia, juro bancário. Juro bancário, vamos parar aqui. Para uma pessoa desorganizada financeiramente, o juro bancário, todo mês a pessoa é tão desorganizada que ela não sabe nem quanto ela paga de juros de saldo devedor do banco lá. Por quê? Porque ela não é uma pessoa organizada. Ou que usa o cartão de crédito, ela não paga a fatura cheia, ela paga o mínimo da fatura. Aquilo vira uma bola de neve que depois fica incontrolável, a pessoa não consegue resolver. Então, organizar tudo isso. E tem as despesas eventuais que ocorrem, né? Então, veículo quebrou, manutenção no imóvel, uma pintura, um cano que quebrou, multas e encargos. Se você tem uma vida desorganizada, provavelmente você vai pagar energia elétrica com atraso,
vai vir multa, vai vir encargo, aí tem dentista, médico, presente, viagem. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um conjunto de coisas que você tem que fazer o quê? O gerenciamento de todo esse dinheiro da família. Você que toma conta. E eu posso garantir para vocês que os hábitos da casa ajudam a moldar a cabeça dos nossos filhos, tá certo? Então também faz parte por isso que eu falo que é um assunto familiar, né? Quanto mais organizado é a casa, mais os filhos tendem a seguir o mesmo padrão de organização, tá certo? Óbvio, né? Cada casa é uma casa, cada casa tem um estilo, mas o objetivo é passar essa mensagem para vocês, tá? Eu vou consertar o financiamento que saiu 2 vezes, porque na verdade é financiamento da casa e financiamento do automóvel, é que não coube aí. Eu vou deixar só financiamento, tá bom? Alguma pergunta, Elisângela? Podemos avançar. Podemos avançar, tá, Tulio? Aí, o ciclo de vida, né? Então, a primeira pergunta é: qual é o seu momento, né? Eu estou no momento de acumular, eu estou no momento de preservar, eu estou no momento de aproveitar. Então, essa é a primeira pergunta, que você tem, a primeira pergunta que tem que vir com a sua resposta. E essa resposta, cada um tem a sua, né? E qual é o meu apetite de risco? É alto? É médio? É baixo? E uma outra pergunta: quanto tempo eu tenho para recuperar uma desvalorização? Então, é assim, se você tem uma pessoa que está se aproximando do período de aposentadoria, essa pessoa ela está num momento de transição, de preservação para aproveitar. Então, é uma pessoa que não está querendo mais risco e também é uma pessoa que não tem muito mais tempo para recuperar uma perda financeira, por exemplo, num plano que tenha perfil de investimento e ele está no perfil errado, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: toda vez que você for decidir o seu perfil de investimento, vinculando o seu ciclo de vida financeira, olhe sempre 4 palavras mágicas. Primeiro, qual é o risco desse negócio? Segundo, qual é o retorno desse negócio? Liquidez, se eu precisar de dinheiro, como é que esse negócio vira dinheiro? É rápido? É fácil? E outra, se eu tiver algum problema no meio do caminho de desvalorização, uma perda, né? Vamos pegar um exemplo aí, a pandemia, o que a pandemia provocou para os fundos de pensão, de desvalorização de mercado, que acabou afetando a rentabilidade dos nossos planos. É tempo de recuperação. Eu tenho tempo para recuperar isso? Sim ou não? É a partir daí que você vai tomar a decisão financeira mais correta da sua vida para saber em qual perfil você vai alocar os seus recursos, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se você não está dormindo bem, muito provavelmente você está no perfil errado, ou seja, você é uma pessoa que não consegue conviver com o risco. Então, se você está numa casinha que você tem risco, então você tem que procurar trocar o teu perfil de risco de investimento, porque o seu nível de tolerância ao risco é baixo. Agora, então significa que o pessoal mais velho passou dos 60, não gosta de risco? Não necessariamente, é gosto de cada um. Conheço pessoas de 25 anos que também não querem correr risco, preferem ganhar menos a ter menos risco. E tem o outro que não. Eu estou aqui para o que aparecer, eu estou pronto. Ou seja, a pessoa está em mais disposição ao risco. Isso é muito pessoal, por isso que aqui fica um outro detalhe, André, para o ano que vem a gente discutir. Não levem, é que nem remédio. As pessoas têm mania. Que remédio que você toma para pressão? Eu tomo esse e esse. Eu vou tomar também. Não, não. Não se toma remédio do outro, você vai no médico e pergunta. Então, cada caso é um caso. Então, não leve em conta o que o seu amigo de trabalho, o que o seu colega de trabalho, as decisões financeiras dele, talvez não sejam boas para você, não seja aplicável na sua casa. Então, essa é a ideia. E alguns conceitos fundamentais aqui que te ajudam a você a gerir melhor o investimento e já
já falei alguma coisinha aqui. Tudo depende do seu objetivo. Então, a gestão dos investimentos do seu portfólio, aí o André sabe fazer isso muito bem, o que que é? É uma forma equilibrada de você montar, distribuir o recurso dentro de um portfólio com objetivo definido, tá certo? Então, a diversificação é a melhor forma de você mitigar risco do investimento. Por quê? Porque eu estou pendurando várias classes de ativos, inclusive o André falou isso no começo, e vai ser objeto de bate-papo ano que vem. O que que é? A bolsa sobe, a renda fixa sofre, mas nem todo mundo sofre no mesmo dia, na mesma intensidade, no mesmo volume, então as mesmas incertezas. Então, quer dizer, a diluição do risco, a diversificação te ajuda você a mitigar esses riscos de mercado. A volatilidade, o sobe e desce dos preços, né? Hoje não é o foco falar muito disso, mas volatilidade não é risco. Quando a gente fala que os preços eles flutuam, sobe e desce, estamos falando que eles sobem e descem em função dos ciclos do mercado, né? Dos impactos das informações do mercado, né? Que nem hoje é a super quarta, né? Então você tem o Banco Central aqui vai decidir juros, o Banco Central americano vai decidir juros, então hoje os mercados ficam todos assim muito ouriçados, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? E risco é o que a gente fala sempre, né? E vocês sabem. Todo mundo gosta de risco desde que você está sempre na ponta que ganha, né? Quando você perde, você não gosta do risco. Então, é entender que risco ele pode ser um ganho ou uma perda no investimento, tá? E o risco está sempre correlacionado com o seu retorno, né? Quanto mais retorno você quer, mais risco você está correndo, tá bom? Então, é importante vocês saberem isso. E só para fechar esse aspecto mais técnico aqui, né? Quando você escuta alguém falar, o prêmio de risco, o que que é o prêmio de risco? É quando você está dando um retorno adicional para assumir mais risco. Vamos pegar um exemplo, lojas americanas. Se alguém oferecer para você, você quer investir num título de loja americana? Alguns vão dizer, não de jeito nenhum, e tem outro que vai dizer, depende do prêmio de risco, pode ser. Ficou claro? Então, o que que é? Tem gente que já é refratário à tese porque não quer, e tem o outro que fala, não, eu até aceito, depende de quanto que vai ser o prêmio de risco, o spread, beleza? Então, não é uma ciência exata, né? Um modelo matemático, mas juntar modelo matemático com talento, normalmente produz bons resultados, tá bom? E aí vocês têm aí na Promon o perfil de investimento e já está no reboque do que eu falei anteriormente, né? Você tem o MF1, que é um fundo mais conservador, que investe majoritariamente os recursos na renda fixa, né? 92%. E o MF2 é um fundo mais diversificado, ou seja, os recursos eles estão mais esparramados nas diversas classes de ativo. Obviamente que no momento de turbulência, o fundo MF2 sofre mais. Por quê? Porque mais turbulento. No momento de juros muito alto, o 1 vai melhor, você entendeu? Então, quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que dependendo do seu objetivo e do seu apetite de risco, eu vou para dessas três opções que são oferecidas aos participantes aí. Tá certo? Aí você tem os limites legais envolvidos, então vejam que a alocação do recurso, ela obedece o limite legal, porque até aproveito aqui para dizer, tem gente que fala, o fundo de pensão pode fazer o que quiser. Não pode, tem legislação para isso, tem uma política de investimento do plano que está lá no site da Promon para vocês pegarem como funciona. Então, às vezes os participantes questionam, e criptomoedas? Não, criptomoedas é um outro assunto, a gente não tem, podemos ter um dia, podemos até chamar essa discussão, mas hoje não tem. Então, por exemplo, hoje eu não tenho criptomoedas. Significa que eu nunca vou ter? Não, eu não sei. O futuro, eu não sei. Pode ser que sim. Tudo depende de regulamento e regulação, uma série de coisas. Hoje, por enquanto, criptomoedas é um negócio um pouco perigoso. Na pessoa física, eu quero investir em Bitcoin? Ok, fique à vontade. Com o seu dinheiro não tem nenhum problema. Agora, o dinheiro do fundo de pensão, alocar nesse tipo de classe de ativo nesse momento
ainda não existe. Não é recomendável em função da regulação. Você ia falar alguma coisa, Elisângela? Eu ia comentar da questão dos perfis, né? Ele está muito mais atrelado ao perfil de cada funcionário, de cada um de nós, do Sim, que você tentar analisar o mercado esse perfil aqui ele está ganhando, então eu vou nesse perfil aqui porque isso, está muito isso, mais voltado para o que a pessoa entende que é o perfil dela, eu assumo mais risco ou não, do que você ficar tentando acertar o mercado, quando que vai isso, subir, quando que vai cair, porque isso. pode incorrer mais risco, né? E aquela pessoa que fica mudando muito de perfil, Esse é ela o cara também que vai perde ter mais dinheiro. que Esse é o cara perde que mais perde dinheiro. mais Ele não quer dinheiro, porque perder, mas vai ser o ele, cara que vai mais perder esse, porque tem muita verdade. variação, né? Isso. Você acaba achando que vai entrar na alta e não vai entrar, porque você não vai acertar. Nem É, os que são especialistas entendem, né? é. Conseguem achar esse momento ideal. Então, é isso que eu queria complementar nesse slide aqui. Então, está muito Perfeito. mais voltado ao perfil, né, Tatuí? Isso, perfeito. E depois outra, esse momento de acertar o market time, ou seja, acertar o momento de saída e o momento de entrada, esse é a hora que o cara mais perde dinheiro, ainda mais se ele leva em consideração a opinião dos outros. Então, por quê? É aquela história, né, de eleição. Ah, eu vou votar no candidato X. Ah, mas ele está em terceiro lugar. Ah, eu vou votar no cara que está ganhando e está tudo certo. Então, pronto. Então, o cara não vota por convicção, ele vota olhando pesquisa política. A mesma coisa que as pessoas falam, o momento de entrar na bolsa é quando está todo mundo caindo fora. Então, esse é o horário, é o momento de você comprar. Não importa o dia, acompanhe o momento. Então, eu pego aqui e aproveito uma oportunidade. Por exemplo, fundo imobiliário. Comprar fundo imobiliário agora não é o momento, porque agora o juro está caindo. Vai ter um momento melhor. O momento melhor de comprar fundo imobiliário foi no auge da pandemia, quando estava todo mundo jogando fundo imobiliário fora. Então lá você estava comprando com desconto de 30%, 25%, 30%. Isso foi em 2021. Então a gente perdeu aquele bonde da compra. Temos que esperar o próximo bonde. Quando é o próximo bonde? 2024, o juro começa a baixar, então começa a surgir oportunidades interessantes. Isso se chama ciclos de mercado. Então você tem que ir acompanhando os ciclos, que é o que o André faz todo dia. Então, assim, É. é muito difícil acertar o dia certo de vender e o dia certo de comprar. Uma coisa eu posso garantir, eu fiz isso durante quase 30 anos da minha vida. É impossível você acertar, Elisângela. Por isso, É. eu recomendo às pessoas, monta o portfólio e E vai. vamos em frente, vamos embora. Pô, a Talvez, bolsa está derretendo, fica quieto lá Arthur, que acho ela que é vai um voltar. assunto, se a gente entrar na questão de alocação e perfis, acho que merece um painel só para a gente falar sobre isso. Não tem nem A dúvida. próxima janela de migração é em março de 2024, A então já gente estou conversa. antecipando. Lá em Uhum. março a gente vai ter alguns painéis dedicados aos perfis da Fundação Promon. Cabe sempre uma explicação sobre cada um deles, sobre a Claro, estratégia de claro, alocação. Por claro. exemplo, por que a gente tem fundo imobiliário, por que a gente tem 5% ou 4% ou 6%, Isso. mas é bem na linha do que você está falando, Tatuli, a questão É, da alocação estratégica, da alocação tática. Então, aquelas isso. pessoas que se arriscam a querer acertar os momentos, elas são as que quebram a cara. Você falou um Sim, pouco ali atrás a questão da paciência, né? paciência. E aí você também citou brevemente o Warren Buffett. Isso. E o Warren Buffett falava, quem ganha dinheiro é o paciente, não é exatamente a pessoa inteligente, mas é É aquele que isso. consegue ter paciência. E o resiliente, que é o que eu vou falar agora. Então, você tem assim o excesso de confiança, os vieses do consumidor, do investidor, a gente pode voltar nisso depois, mas o que é? O cara que acha que, não, estou confiante. O excesso de confiança também atrapalha. O outro viés interessante, a confirmação, é o cara que só pergunta para as pessoas que vão falar o que ele quer escutar. Então, se ele não aceita uma segunda opinião, então esse cara não tem, é um cara complicado, você entendeu? E a ancoragem, ele só olha o que aconteceu no passado, né? E o que aconteceu no passado não é necessariamente o que vai acontecer no futuro. Então, por isso que evitar esses atalhos mentais de fazer julgamentos antecipados, percepções equivocadas, mas isso eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais lá para frente, para o ano que vem, mas eu só queria trazer essa história para vocês aqui, para vocês pensarem,
desses pontos aí, né? Risco, volatilidade, diversificação e a resiliência, né? Ou seja, a gente estica, depois volta, estica, vai psicologia, tem que estar se adaptando às mudanças, superar os obstáculos, é o que a gente tem que estar fazendo isso todo dia. E na gestão do investimento é a mesma coisa. E no planejamento financeiro da sua vida é a mesma coisa. A primeira planilha não vai ficar muito boa, a segunda vai ficar um pouco melhor, você vai refinando os seus controles, você vai melhorando os seus controles, e nesse aprimoramento você vai trazendo o quê? Mais tranquilidade na gestão da sua vida financeira. Eu trouxe aqui o Banco Central americano fez um trabalho de gerações, né? Então ele pegou os ativos que todas as gerações têm, que está lá no banco, e ele falou como é que está a dívida e como é que está os ativos de cada uma das gerações, né? Ficou um pouco pequenininho, mas eu fiz uma tabelinha justamente. Quem provocou isso foi a senadora Elizabeth, que ela falou, o povo está muito endividado. Então, o que eles fizeram? Vão fazer um trabalho para tentar dar educação para o povo, para evitar o consumo compulsivo e o endividamento irresponsável. Então, se você pegar os ativos dos Estados Unidos, estou falando de mercado americano, tá? É um mercado de 156 trilhões de dólares, é o tamanho do mercado. Desses 156 trilhões, 30% deles, 19%, por exemplo, 30 trilhões estão no fundo de pensão. Quem construiu esses 30 milhões foi o Baby Boomers, foi a geração dos anos 40 a 65. Eles foram os caras que mais contribuíram para esse dinheiro de fundo de pensão. Por quê? Porque os caras estavam saindo de uma guerra, sabiam o que era dificuldade e depois o pessoal investiu bastante em fundo de pensão. A geração X também colocou um pouco menos, mas colocou. A geração Y foi a geração da facilidade, guardou menos. A geração Z está vendo que precisa guardar mais. Então, você vê que a Z guardou a mesma quantidade de dinheiro que a Y, em questão de menos tempo até. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa percepção de guardar dinheiro é muito geracional, né? É um negócio que varia muito. Então, você vê, por exemplo, o Baby Boomers tem bastante dinheiro em ações lá. A geração Z não tem. Aí você vê, por exemplo, imóvel. A geração Z compra mais imóvel que a geração Y. Mas a geração Baby Boomers é que tem mais dinheiro em imóvel. Então, o que eu estou trazendo aqui para discussão e para reflexão de vocês é o que é. Cada geração valoriza determinado tipo de coisa e determinado tipo de risco. Então, não tem muito a figura do certo ou do errado. Tem a figura do quê? Da sua necessidade naquele momento da sua vida pessoal. É isso que vai ser o grande direcionador de você montar a sua planilha de longo prazo aí de planejamento. A parte boa é que os fundos de pensão, todo mundo entende que é uma coisa muito importante na vida das pessoas. E esse processo você já tem na mão, ou seja, essa parte do planejamento você já tem com a Fundação Promon. O resto você precisa aprimorar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? E olhando as obrigações, né? Então aquilo tudo é dinheiro no banco guardado. Agora que nós estamos pegando a dívida, né? A geração mais endividada é a geração Z. É a geração que compra mais. Mas compra como? Hipoteca. Então, o cara está fazendo um gasto interessante. O cara compra, é um gasto bom, ele compra para uma casa. Agora, crédito ao consumidor, logo embaixo, 2 tri. Esse é o crédito ruim. Isso é cartão de crédito. Ou seja, o cara compra por impulso. Por quê? O e-commerce, não tem jeito, o e-commerce você é bombardeado para gastar dinheiro. Então, a gente tem que passar a administrar esse lado emocional da compra por impulso. E é exatamente isso que esse estudo do Banco Central americano tem combatido, o consumo por impulso, tá? Que eu queria ver com vocês aí, mostrar. E aí o balanço, né? A geração Z é a geração mais alavancada, com maior nível de endividamento dentro do banco.
E é a geração que teve mais oportunidade de estudar. As outras gerações não tiveram tanto tempo, tanta oportunidade de estudar. Hoje você tem a internet que te oferece bastante coisa. E por que a geração Baby Boomers é a mais capitalizada, né? Ou seja, o cara que deve menos em relação às dívidas, né? Ativos e obrigações. Porque é um cara que viveu guerra, sabe o que é a dificuldade de uma guerra. E nós aqui, nós não tivemos guerra aqui. Os Estados Unidos também não teve guerra de verdade, né? Foi bombardeado lá em Pearl Harbor, um pedaço, mas eu digo, mas a Europa foi destruída na guerra. Talvez eu gostaria de ver um estudo desse na Europa, como é que seria? Porque a Europa foi completamente destruída na Segunda Guerra. E isso tem tudo a ver com a cultura das famílias, com a maneira de encarar a gestão do dinheiro dentro de casa, tá? O letramento financeiro, já estou caminhando para o final aqui, assim, é um programa da Organização para o Desenvolvimento Econômico, é um programa super legal, que é conduzido, na verdade, em vários países, e o resultado do Brasil é muito ruim, o letramento médio do Brasil é muito baixo, se comparado com outros países, a gente está muito aquém do que deveria ter. A gente posso aqui até lembrar, por exemplo, da pandemia. Na pandemia, nós tínhamos lá pessoas que não podiam receber ajuda do governo porque não tinha conta corrente em banco. E tinha gente que não tinha nem CPF. Então, para vocês verem que existe um espaço para melhorar no Brasil o letramento financeiro de forma bastante relevante, né? Então, algumas coisas boas para nós aqui de fundo de pensão, né? Uma coisa ruim uma pergunta aplicou em algum produto de previdência privada ou aposentadoria nos últimos 12 meses? A resposta, apenas 3% diz que sim, 96,6% diz que não. Nossa, isso é muito triste. Guardou ou investiu dinheiro, investiu de outra forma, sem ser em previdência? 15% disse sim, tá bom, mas 84% diz que não. Conhecimento, uso, aquisição de produto de previdência ou aposentadoria, inclusive PGBL ou VGBL. Todo mundo, 41% diz que conhece o assunto, é interessante. Vai receber a aposentadoria do plano de previdência da empresa onde trabalha? Isso é muito preocupante, gente. 67,8% respondeu que não. Vai receber a aposentadoria do plano de previdência privada como um PGBL ou um VGBL? 84,7% diz que não. Então, esses números confirmam a minha tese que quem tem uma Fundação Promon do seu lado faz parte de uma casta de brasileiros privilegiados que tem a opção de, num país onde nós estamos tendo um nível de envelhecimento muito rápido, senão nós vamos nos tornar um país de velhos e miseráveis. E aí, a turma começa a buscar rendimento fora do padrão. Então, aí cai nas pirâmides financeiras da vida, cai nos esquemas Ponzi da vida, criptoativos da vida. Então, tomar um pouco de cuidado, meus amigos, com essa história de rendimento muito fora do padrão. Tomar cuidado, não existe ganho fácil. O ganho fácil, junto com a falta de informação, é golpe. E as pessoas às vezes caem, porque as pessoas ficam iludidas pela falta de informação. Ah, o ganho está muito bom, né? Pô, mas não é possível. Então, gente, dá uma parada, não acredita nesses rendimentos fora do padrão, né? Eu queria, por fim, destacar um trabalho que é feito pelas Nações Unidas, que é comandado pela Rainha Máxima dos Países Baixos. Ela veio, inclusive, no Brasil, conheceu um projeto que se chama Aprender Valor, que é um projeto desenvolvido pelo Banco Central, que é numa unidade educacional lá do Distrito Federal, que ensina educação financeira para as crianças. É muito bacana, porque é lá embaixo, com as crianças, é que a gente vai fazer um adulto mais responsável no passado. E aí, já caminhando aqui para o final, quase dentro do meu horário, passei só um pouquinho, o seu planejamento de aposentadoria, de que a gente percorreu aí nessa jornada 25, 30 anos aí, né? Quando você chegar na aposentadoria, você está uma família constituída, você tem que ter saúde boa, as finanças organizadas, amigos, ter uma vida com espiritualidade, né? Não abandonar o lazer
e ter ocupação. E a combinação de tudo isso faz com que você tenha um equilíbrio muito bom para chegar nessa jornada aqui da sua aposentadoria. E aí uma mensagem final que não é minha, é do Pablo Neruda, que é um poeta chileno, que acho que muita gente conhece, assim, que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, aqui é por isso eu chamo a reflexão aqui, e aproveitando, queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, André, com você, com a Elisângela, com a Camila. Espero ter contribuído com as pessoas. Eu até atropelei algumas pautas aí, mas acho que faz parte. Foi ótimo. Acho que é legal. E estou aqui para responder as perguntas e vou parar de compartilhar aqui, André. Passou por pontos fundamentais, Tatúlio. Obrigado, foi muito boa a apresentação. A gente brinca um pouco aqui, você falou de planejar a aposentadoria, né? A gente tenta sempre ser suave na comunicação e não assustar ninguém, então talvez dourar a pílula, mas e aí a gente brinca, né? Olha, tem uma boa e uma má notícia. Você vai viver bastante, porque a medicina tem evoluído. Graças a Deus. E a má notícia é que você vai ter que pagar a conta. Isso. E esses dias a gente estava numa apresentação, acho que a Elisângela também estava, o título da apresentação era assim: você está preparado para viver até os 99 anos de idade? É meio chocante, né, pensar nisso. É chocante, porque nós não estamos preparados não só financeiramente, nós como país não estamos preparados para viver aos 99. A gente não tem uma infraestrutura para atender a pessoa, os mais idosos, a gente não está preparado para isso. Então, a gente, além do problema financeiro, André, a gente tem uma estrutura de país que não está preparada. Então, os nossos desafios são muito grandes. Mas eu estou aberto às perguntas, Elisângela, se elas existirem, né? Estou aí para tentar responder, esclarecer. Eu até invadi algumas áreas, espero que não tenha comprometido muito aí a apresentação dos outros, mas assim, a ideia é despertar as pessoas para parar para pensar um pouquinho. Por enquanto a gente não tem perguntas aqui, né? Então o pessoal está tímido. Não paga nada, pode perguntar, viu? Mas eu acho que é uma preocupação muito grande, viu, Tatúlio? Assim, eu que tenho 40 anos, né? Vou dar o meu exemplo. Como que eu vou educar minhas filhas para que elas tenham essa preocupação de poupar? E eu também tenho uma geração acima da minha, que é a minha mãe, por exemplo, né? Hoje, muitas da minha mãe, das questões dela financeiras, vem para mim. Então, é uma geração também que tem que tomar um cuidado danado. Como é que você vai lidar com a geração que está vindo, para ela não te sufocar? Porque talvez a geração seguinte te sufoca, você entendeu? Então, não, é um desafio permanente. Então, para você viver bem, viver feliz e colocar limite nas pessoas, você tem que colocar não, né, a todo momento, tem que fazer o seu pé de meia. Então, fica aí o dilema, né? De como é que a gente vai educar essas gerações que estão vindo, né? Não, mas eu vejo pelo meu pai. Meu pai tem 87, a minha mãe tem 84, quer dizer, então é uma longevidade, quer dizer, que está aí, que a gente não tem como, tá aí, tá tudo certo, eles estão bem, tá tudo ótimo, e pelo jeito que eles estão indo e vão indo, eu acho que é assim que funciona. Agora, por outro lado, tem algumas restrições que você tem que ver também. A aposentadoria do meu pai, um cara que trabalhou 50 anos tem uma aposentadoria extremamente pequena, porque ele não tinha fundo de pensão na época dele, tem que pensar nisso também, né? Nem todo mundo tem esse acesso, né? Não, por isso que eu falo, eu falei isso ontem numa palestra, todo mundo ficou me olhando assim, aí você mostra os números das pessoas que participam, né? Por exemplo, do INSS, o INSS tem, acho que 90 milhões de brasileiros estão no INSS, mais ou menos, né? Entre aposentados e participantes. No sistema de previdência complementar, nós estamos falando de 3 milhões e pouco, 4 milhões de brasileiros, que é nada. Então, mas por isso que nós que temos, você já tem filhos grandes, adultos, né, Tatúlio, mas para quem tem filho pequeno, é um assunto que apareceu aqui nos painéis, e eu confesso que eu fiquei meio angustiado, porque eu tenho uma filha de 7 anos, e a gente educa muito pelo exemplo, né? Sim. Então, como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Como é que a gente consome? Quando a gente vai no supermercado, vai no shopping, a gente sempre sai com uma sacolinha. Então, que exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, né? Então, uma responsabilidade enorme. Muito grande. E outra, André, vou dizer para você sabe que eu
agora nesse meu desafio novo, assim, eu tentei em 3 escolas particulares aqui, as escolas estaduais, municipais, você esquece que nem passa pela cabeça deles isso ainda desse jeito, né? Nas escolas particulares, e olha que eu dei aula durante 25 anos da minha vida em instituições de bastante renome, né? O que está acontecendo? Para economizar, para não contratar um economista ou um administrador para dar aula de educação financeira, a professora de matemática, ou a professora de português, ou o professor de história está dando aula de educação financeira. Nada contra a formação dessas pessoas, por favor. Mas eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu acho que pegar o professor de matemática, ou a professora de português e de história para dar aula de educação financeira para criança, não está certo. O projeto não vai dar certo, André. Seria a mesma coisa para educação física. É Colocar mais ou professor de menos. história para dar aula de Isso. educação física não vai dar certo. Eu brinquei ontem na palestra lá, o pessoal morreu de dar risada e eu vou falar aqui de novo. Nada contra a função de museólogo ou bibliotecário, mas essa pessoa dificilmente saberia tomar conta do fundo de pensão na área de investimentos. Por quê? Porque a formação não é essa dele, não é a praia dele. Talvez eu, como administrador, se eu vou lá no museu, eu vou bagunçar tudo o museu. Então, é cada um na sua, você entendeu? Por isso que eu acho que as escolas, com essa história de economizar para pagar um profissional adequado, está pegando o profissional que não tem formação adequada para estar passando aula de educação financeira para a criançada. Eu acho que nós temos um vício de origem aí, André. Mas sabe que a gente passou por uma revolução, né? A gente está inserido, a gente está imbuído nessa revolução, a gente às vezes não percebe, mas os últimos 10 anos foram transformacionais na questão financeira, né? O pessoal passou a ter não só acesso às plataformas de investimento, então todo mundo pode investir em vários, diversos produtos, mas também o acesso à informação, ao conhecimento financeiro, né? Ficou muito mais democratizado. Sim. Mas a preocupação, até um pouco o cerne desse painel aqui do programa do Jornada do Investidor, passa por aí, né? A gente poder estar se comunicando com as pessoas e trazendo informação de qualidade, e muitas vezes até evitando que as pessoas... você falou do Ponzi e das ofertas, né? O brasileiro adora cair numa pirâmide Ponzi, essa que é a verdade, viu? Não, a turma cai até hoje em bilhete premiado, André. A turma cai até hoje em bilhete premiado. Quer dizer, então, por isso que eu falo, as pessoas, é um misto de falta de informação com ganância, para ganhar fácil. Então, fala, pô, o André lá está entregando 10% ao ano, pô, o cara está me oferecendo 30% aqui, em um mês eu vou ganhar 30%. Mas será? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que alertar as pessoas. Não existe ganho fácil, não existe essa situação. É uma coisa super, meio assim de jeitinho, né? Não é legal isso. Então, a gente tem que perder. É um problema cultural nosso. Ele tem um comentário aí no chat, né? Da Carolina. A Carolina comentou, famoso dar um jeitinho. Isso. Educação financeira é essencial. As escolas precisam colocar como uma de suas prioridades esse tema, com pessoas especializadas. O futuro não será fácil, não. Não é. Mas aí é que tá, também a gente tem um problema de exemplo que vem de cima, né? Os nossos governantes não dão bons exemplos também, a gente tem que ver isso também. Então, se a gente tivesse governantes que falaram, não, a gente vai gastar o que arrecada. Então, os nossos governantes falam, não, gaste à vontade que a arrecadação a gente dá um jeito. Depois, na frente, a gente dá um jeitinho. Isso, então, essa é a história de dar um jeito depois, aí é que é o problema. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter bons exemplos dos nossos governantes também, sem fazer apologia política, que não é o caso aqui, mas é dizer o seguinte, a gente, se não tiver organização dentro de casa, porque é simples, é dentro de casa, não precisa, é 2 colunas, é receita e despesa, ponto. Acabou, não tem muita conversa, é um Excelzinho simples. O Márcio comentou, a conta não irá fechar, a população envelhecendo, sem poupança e com um sistema previdenciário precário. E é o que o chinês está correndo para ter o quê? Eles querem fazer a China enriquecer, porque está envelhecendo a população. Você vê que o crescimento chinês está fazendo assim. Só que a China, pela quantidade de pessoas que ele tem, não dá para fazer o que a Noruega fez, o que a Suécia fez, o que a Finlândia fez, o que a Holanda fez, ou seja, enriquece e aí todo mundo fica velhinho rico.
vai ser um país de pobres, como que eu posso dizer, velhos e pobres, é o que vai acontecer. E até pouco tempo a gente falava aqui no Brasil do bônus demográfico, né? Que é aquela Acabou, pirâmide gordinha. foi embora, Passou rápido, né? passou, É o momento em que a gente tinha muita gente economicamente ativa, isso. e isso durou, não sei se 5 anos, talvez em torno de Por 5 anos. por aí, Hoje a gente já está falando que a gente perdeu esse timing, né? O perdeu, momento apropriado, perdeu, e a gente está se perdeu, tornando também um país velho. velho. E com esse problema que o Márcio chamou a atenção. E aí, Tatu, eu queria até pegar esse gancho do Márcio, que tem mais alguns minutinhos. Você falou daquele método 50, 30, 20, e aí a Uhum. parcela 20, dos 20% é para inclui a aposentadoria. Tá dentro Nem da se caixinha da Fundação Promon. está dentro da caixinha. A gente quer guardar 20%, sei lá, quer dar 10% para aposentadoria dos 100%. É preocupante. A gente vai guardar só 10% da renda É, para fazer frente à nossa aposentadoria, dado que, considerando ainda que nós vamos viver até os 99 anos de idade, por isso essa que eu conta não falo, fecha. não fecha, não fecha. E planos BDs, por exemplo, são planos mais complicados ainda, mas os planos CD é onde o fruto da aposentadoria do participante vai ser o que ele guarda mais a rentabilidade que o André entrega. Então primeiro a disciplina dele de guardar, depois a disciplina do André de entregar bons resultados durante muitos anos. Então o casamento desses dois assuntos é que vai dar o benefício para o cara lá na frente. Então, por isso que eu falo, é um trabalho de longo prazo, que, inclusive, falando que a Rosângela mencionou, mudar de perfil toda hora para dar uma turbinada, é aí que o cara joga dinheiro mais rápido pelo ralo. Essas mudanças de perfil, eu já tive a oportunidade de ver assim as pessoas deixando dinheiro na mesa absurdamente. Por quê? Muda de perfil no momento errado, perde o Você sabe time. que a gente completou recentemente 1 ano de É, perfis de investimento, de eu vi lá experiência com nos, perfis de investimento. eu A vi lá gente no lançou em site. setembro de 2022, então Eu agora em vi. setembro fizemos 1 ano. E Tatu, pasme, assim, a gente tem uma população educada na Promon, assim, Sim, a todo mundo é gente engenheiro, não... teoricamente. Mas ainda que sejam engenheiros ou médicos ou Não, eu qualquer brinco com os outra engenheiros, porque profissão, todo economista brinca com engenheiro, né? Porque os economistas dizem que os engenheiros são os economistas que não deram certo. E os economistas dizem que os engenheiros é um economista frustrado. mas o fato é que eu acho que não por serem engenheiros na Não, maioria, é mas brincadeira. o fato é que a gente tem tido sucesso nas nossas comunicações, a gente não tem Ótimo. tido esse comportamento de migração entre perfis. E André, fica aqui o meu conselho. Educação financeira permanente para quem tem perfil. Essa história de fazer perfil e dizer, tá lá no site, se vira. Tá errado, não é por aí. Tá lá no site, ok, alguns vão, olham, mas alguns não vão. Então, por exemplo, evento como esses daqui, estou vendo aqui, tem 24 pessoas. 24 pessoas de um universo de X pessoas, não sei o quê. Pô, é pouco? Não, porque esses 24 aqui são transformadores. Eles vão sair daqui e vão falar com o outro ali no café e vai dizer, pô, vi uma palestra de um cara louco lá, o cara falou um treco interessante, puxa vida, aí começa a multiplicar. Na próxima palestra nós vamos ter 40, 50, e aí o negócio vai andando. Não pare, porque educação financeira para quem tem perfil, tá? Eu diria que é permanente. Exatamente, a gente sabe disso e tem feito uma comunicação, procurado se Parabéns. comunicar de forma simples e repetitiva, até acaba sendo meio constrangedor. O Éder tem um comentário, mas no sentido da gente acabar sendo muito repetitivo, mas a gente Não, precisa, né? mas André, fique tranquilo, porque a repetição, eu tinha um negócio na faculdade, um professor, um japonês que dava aula de química para nós, ele falava, exemplinho de fixação, vamos fazer 10 vezes. Professor, a gente fazia 10 vezes o mesmo exercício de química. Você sabe que eu sei até hoje o exercício que não serve para nada. Então, por Maravilha. que é isso? Exercício de fixação. Tem que falar, 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 falar. Aí vai entrando na turma, a turma vai entendendo, vai indo. É missionário, é trabalho de missionário. O Éder comentou aqui que foi muito didático, Que bom, esclarecedor. que bom. E o Gaspar, ele falou, isso é verdade, sempre tento influenciar amigos e parentes para começarem a poupar um pouco. Já consegui convencer alguns. Já
tá ótimo, a gente já conquistou um cara, quer dizer, já vai conquistando, você entendeu? Agora, preciso registrar aqui nos minutos finais, André, que é assim, também tem a democratização que você falou da informação financeira, das plataformas, tudo, mas também tem influência digital aí que o cara joga contra a gente, porque o cara fica falando que 10 mil reais vira R$ 1 milhão com uma facilidade que é apertar o botão. E não é assim, esse pessoal fica aí no YouTube falando que Bolsa de Valores, você põe 100 mil, depois de X meses você tem 1 milhão. E não é isso, não é assim. Então esse cara é um cara que faz gol contra, a gente está aqui Mas sabe, tentando... Taturi, que me assusta às vezes, não são só os influencers, tal, do YouTube, tem, às vezes, grandes bancos que É têm que eu umas não posso propagandas falar que aqui são agora. extremamente... Eu não vou dar nomes, não vou citar, Posso mas se falar vocês aqui derem um agora. Google, Não derem um posso Google, vocês falar. vão ver. Então, mas eu acho que assim, o nosso trabalho aqui é esse, André, é estar alertando as pessoas, fazer as pessoas pararem para refletir, e é o efeito multiplicador da comunicação, que você, a Elisângela, a Camille, vocês ficam fazendo isso de modo perene aí dentro da Promon. Eu só tenho elogio para vocês, porque eu fazia algo mais ou menos parecido, não tão brilhante, mas com o mesmo esforço, talvez. O Paulo Adabo está dando os parabéns para você, Tatuli. Obrigado. A Marcela está falando que a mesada do filho está condicionada ao investimento de 20% do valor. Se não investir, não recebe mais. É isso aí, é isso E aí. o A Márcio também está mesada te dando os cashback, parabéns. Elisângela. Fechada Mesada, cashback. eu dou 100 reais para o filho e peço 20 reais de volta. E o Márcio está dando os parabéns também à Fundação por dar atenção a esse tema, que é de muita importância, né, que é a educação financeira. Sem dúvida. É Legal. isso. Tatuli, obrigada, viu? Eu que Foi agradeço. muito esclarecedor você, como professor, a gente entende o que você fala. A gente já Obrigado. entende muito, eu acredito que o pessoal também, que você é muito esclarecedor. E a gente agradece a sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez a gentileza do convite, do André, Elisângela e da Camille, e registro aqui desejando que todos tenham aí um excelente final de ano, um bom Natal, e que 2024 estejamos aí com o tanque cheio de saúde para seguir em frente com os nossos desafios aí. É isso que eu desejo para todos. Taturi. Obrigado pela presença, uma satisfação poder contar com você aqui, na linha do que trazer os amigos, as pessoas que a gente respeita para falar com a gente. Muito obrigado. Sempre à disposição, André. Tá joia. Feliz Natal. E um Feliz bom final Natal, de um ano. abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Obrigada. Um abração. Tchau, tchau, Camille. Obrigado, Tchau, Tatuli. Tchau. Obrigada, pessoal. Depois a apresentação vai ficar gravada, aí a gente manda para vocês. A Camille vai me matar, não sei se dá tempo ainda, Camille. Eu vou projetar o QR Code da pesquisa de satisfação para vocês avaliarem a apresentação do nosso querido Tatuli. Extremamente importante. Os resultados serão disponibilizados para você também, então peço a todo mundo aí que aponte o celular aqui para o QR Code e responda, acho que são meia dúzia de perguntas. Eu vou sair daqui para o pessoal ficar bem à vontade para fazer todas as não críticas. É online não, Tatuli, eles vão responder depois, fica tranquilo. Um abração, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Tchau, tchau. abração. Tchau. Abração.